O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moin, moin! Alô, servos! Pois é, meus amigos, estamos aí para comentar mais uma rodada de Bundesliga. Eu sou o Vitor Lederman e, como diria o nosso host oficial aqui, o Guilherme Ferreira, recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Tá acabando, meus amigos. Chegamos aí à 33ª rodada, as coisas ganhando um ar de definição, né? As vagas na Champions League a gente pode já cravar que estão definidas, o campeão já estava definido, e o que ainda... As vagas de Liga Europa também estão definidas, né? Vamos falar melhor ao longo do cast, mas temos ainda uma briga muito boa para ver quem escapa do rebaixamento, para ver quem joga o playoff e para ver quem cai direto, além ali de uma vaguinha também na Conference League para times que valorizariam muito essa conquista e essa competição europeia. E para me acompanhar aqui hoje, estou com dois torcedores que devem estar muito felizes pelo resultado do Dortmund e que certamente estão comemorando bastante aí uma semana, dá para chamar de uma semana perfeita, né? Levantando o troféu, já gravamos o episódio sobre a final da Copa da Alemanha e agora o Dortmund chegando à vaga na UEFA Champions League. Em primeiro lugar, Simone, diz aí pra gente como que você comemorou essa semana do Borussia Dortmund. E aí, Vitor, Guilherme, ouvintes do Chucrute, glória a Deus, que semana do Borussia Dortmund, quando a gente achou que o Borussia Dortmund ia entregar a Champions League depois daquela derrota para o Frankfurt nas 5 rodadas atrás, o time deu uma virada, foi para a final da Pokal e ganhou 2 vezes seguidas do Leipzig, né, na Bundesliga e na final da Pokal, e foi assim um primeiro tempo que o Leipzig nem viu a cor da bola. Ótima semana para ser Borussia, enfim, né? Os dias de glória chegam e o Dortmund está classificado para a Champions League, mais uma. E é muito bom, a gente sabe como é importante se classificar para a Champions League, principalmente para segurar e trazer jogadores, né? Então, importante para a próxima temporada. Espero que o Dortmund agora tenha um pouco mais de ambição na próxima temporada, quem sabe brigar diretamente, de verdade, pelo título da Bundesliga. Mas vamos aí falar dessa rodada de Bundesliga com várias definições, outras coisas já bem definidas. Mas vamos lá falar que está acabando, só falta mais uma rodada. Perfeito, tenho certeza que Simone comemorou bastante. O Guilherme também, mas o Guilherme já botou um pouco a comemoração dele na última quinta-feira, no episódio com o Xará, com o outro Guilherme, para comemorar o título da Pokal. Então, com o nosso Guilherme Monteiro, eu vou cometer uma indelicadeza. Guilherme, você lamentou muito a derrota de hoje do Botafogo para o Vasco ou era um jogo que não valia nada? Caraca, eu acho que... Eu ia ficar até triste no meu comentário inicial quando você estava falando com a Simone, que eu, caralho, velho, eu vou quebrar o clima do Vitor, tô mó feliz com a Simone, velho. É assim, cara, eu tô resistindo a esse momento. Eu vou falar pra você, sendo bem sincero pra vocês aqui, dos nossos ouvintes, inclusive saudá-los também, é que eu tava fazendo uma terapia coletiva que se chama Live do Setor Visitante, que é um canal que fala de Botafogo, durante o jogo do Dortmund. Porque, assim, é uma parada frustrante. Aí, enfim, não vale ficar me estendendo aqui, porque nem é o cerne do debate. Eu diria hoje, nesse momento, 4h20 da tarde, é que eu sou um misto de uma equipe que eu torço para um time que é um Hamburgo, em sentido de torcedor, de estar um sentimento específico hoje do torcedor do Hamburgo, que tenta jogar como um Freiburg do Christian Streich,
e tem o elenco do Schalke 04. Olha só que misto, ó, suave, lindo. Mas enfim, o Dortmund... Mas enfim, o Dortmund tá uma maravilha, velho. Os contrapontos aí tá me deixando muito feliz. Eu acho que nesses tempos tão difíceis é um desafogo bem divertido. Pois é, eu tenho a lamentar, né? Porque o Duisburg tomou uma saraivada de 5-1 para o Ingolstadt na terceira divisão. Pelo menos não vai cair, né? Acabaram que outros times conseguiram ir pior e o Duisburg não vai pela primeira vez na sua história para a Regionalliga. Ainda bem. Espero realmente, lá a partir de agosto, setembro, poder estar frequentando a bela MSV Arena e apoiar incondicionalmente o meu querido MSV Duisburg na terceira divisão na próxima temporada. E antes da gente passar para os comentários da rodada, só lembrando de agradecer aos nossos padrinhos sensacionais e também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, como sempre. Dito isso, vamos lá. Vamos falar dessa 33ª rodada. Bom, e já entrando com o pé na porta, meus amigos, no dia 3 de abril, o Dortmund havia perdido para o Eintracht Frankfurt por 2-1 dentro de casa e naquele momento estava a 7 pontos da zona de UEFA Champions League, 7 pontos atrás justamente do Eintracht Frankfurt. 7 rodadas depois, 8 vitórias consecutivas por todas as competições e ainda um troféu levantado, o Dortmund consegue a vaga na UEFA Champions League, fazendo com que uma temporada completamente irregular fosse até, sob certo ponto de vista, melhor do que as últimas temporadas, justamente pelo troféu conquistado e também pela vaga na Champions, porque em outras temporadas o desempenho do Dortmund pode até ter sido melhor, mas o time não conquistou a Bundesliga, foi vice-campeão e saiu sem o troféu da Pokal. Dessa vez conseguiu isso, né? Venceu agora nessa rodada o Mainz por 3-0, lembrando que o Mainz vinha numa sequência sensacional e garantiu, carimbou essa vaga, mais um bom jogo aí de Haaland, de Reus, de Sancho, para coroar esse setor ofensivo aí do Dortmund. E eu já mando a pergunta, Simone, te agradou esse Dortmund de hoje, mais do que o Dortmund da partida contra o Leipzig, ou a partida de hoje era basicamente para conquistar os 3 pontos, o show não era tão necessário assim, ou até que o Dortmund talvez tenha dado esse show? Como que você viu essa partida aí do Borussia Dortmund contra o Mainz? Olha, eu gostei bastante do primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo o Dortmund foi bem mais enfático, buscou mais oportunidade, conseguiu fazer os 2 gols, né? E como é bom dizer como Marco Reus está jogando bem, né? Como Marco Reus vem aparecendo nos últimos jogos, como ele voltou a ser importante para o Borussia Dortmund. Isso é muito bom. E no jogo de hoje fez mais uma ótima partida, mas o Dortmund fez um primeiro tempo muito bom, mas acho que no segundo tempo já deu uma caída. No sentido físico, né, de pensar na semana, que jogou na quinta-feira, que depois do jogo eles encheram a cara. Então, assim, a chance do time realmente dar aquela pisada no freio era natural, era de segurar o resultado, porque vencendo já fecharia, né, já classificaria para a Champions, então nem precisaria esperar a próxima rodada. Então, acho que o primeiro tempo o Dortmund foi muito bem, e no segundo foi mais segurou lá, foi jogando sem muita pretensão e acabou fazendo o terceiro gol mais depois das trocas, né, que o Terzic fez, tanto que o gol veio de uma puxada do Haaland com uma finalização lá do Brandt, que tinha acabado de entrar. Mas foi mais um bom jogo desse Dortmund, né? E espero que seja bons ares para a próxima temporada, né? Já o Mais já entrou salvo, né? O Mais já entrou em campo salvo, não tinha mais chances já de cair. Então ele meio que, com as suas deficiências, né, acabou sofrendo o natural, né? A derrota para o Dortmund.
Então fica aí para o trabalho para a próxima temporada para não voltar a brigar pelo descenso, mas que tem nessas últimas temporadas ficado nessa briga ou do meio para o fim. Aliás, acho que vale dizer que o Dortmund, o Mainz, mesmo o Wolfsburg, acabaram sendo muito beneficiados por essa tabela dessa penúltima rodada da Bundesliga, né? Só explicando. Normalmente, os jogos da penúltima e da última rodada da Bundesliga, eles são sempre, todos eles, simultaneamente no sábado, às 3h30 da tarde, aqui no horário local. E por conta da final da Pokal, que teve que ser disputada até dessa vez no meio de semana, o que não é comum, os jogos do Dortmund contra o Mainz e do Wolfsburg contra o Leipzig acabaram tendo que ser jogados para o domingo por motivos óbvios. Só que com isso, o Frankfurt acabou perdendo a partida no sábado, a gente ainda vai falar melhor, e acabou dando um benefício muito grande para o Wolfsburg, que praticamente garantiu a vaga, porque nesse momento, no momento que o Frankfurt perde, o Frankfurt só conseguiria uma classificação se o Wolfsburg perdesse os 2 jogos e ainda tirasse 11 de saldo, que vamos combinar que é quase impossível. Então o Wolfsburg joga com o Leipzig sem pressão nenhuma, e o Dortmund também tem uma chance de ouro, porque uma vitória simples colocaria o Dortmund na Champions League, que foi o que acabou acontecendo. E não só isso, né? Os jogos também da briga contra o rebaixamento, como a Simone falou bem, acabaram dando a permanência ao Mainz. Então isso fez com que o Mainz jogasse sem pressão nenhuma, ou seja, sem ter que correr atrás da bola contra o Borussia Dortmund, também acabou facilitando. Não estou falando assim que o Mainz tenha jogado de sacanagem contra o Borussia Dortmund, nada disso. O que tem entrado para perder. Não existe time que entra para perder, né? Mas de todo jeito acaba facilitando um pouco a tarefa do Borussia Dortmund. Não tô dizendo aqui que a DFL com isso teve intenção de beneficiar o Borussia Dortmund de maneira nenhuma, porque foi o que acabou acontecendo. Talvez uma solução fosse jogar o jogo do Frankfurt para domingo também, só que aí você também teria que jogar os jogos da briga contra o rebaixamento, e aí seria muito jogo no domingo, seria complicado, mas é um fato que isso acabou ajudando essas 3 equipes aí a terem os seus compromissos no domingo, né? E concordo, acho que foi um bom jogo do Dortmund também. O primeiro tempo acabou sendo melhor que o segundo, e vale aumentar ainda mais a vitória do Dortmund, justamente porque o Mainz vinha nessa sequência muito boa, né? Eram 8 jogos sem derrota, e era um time que com uma ideia de jogo bastante consistente, né? Revezando pressão lá na frente, com esperar um pouco mais, baixar um pouco mais a marcação, e dessa vez esperou um pouco mais, como foi na partida da temporada da semana passada contra o Frankfurt. Dessa vez optou normalmente pela mesma estratégia, mas no segundo tempo teve alguns momentos ali que pressionou lá na frente também, tentou buscar a bola ainda no campo de defesa do Dortmund, mas o Dortmund soube sair dessa pressão, venceu, já tinha ido bem lá no primeiro tempo. E agora, Guilherme, eu vou te deixar mais 2 tarefas ingratas, mas menos ingratas do que a anterior que eu perguntei sobre o Botafogo. A primeira é a seguinte, fazendo aqui um exercício de imaginação, né? Agora o Marco Rose já está contratado e o Terzic vai sair. Só que depois dessas 8 vitórias consecutivas, será que não era melhor para o Dortmund seguir com o Terzic, principalmente vendo a sequência negativa do Rose lá no Borussia Mönchengladbach? E a segunda pergunta, talvez ingrata, que eu te faço: Haaland, Sancho ou Reus? Quem é o principal destaque aí desse Dortmund nessa reta final? Só vale escolher um. A segunda é mais fácil que a primeira. A segunda é Reus de olho fechado. A primeira pergunta é do Marco Rose, né? E do Terzic. Eu acho quando você eleva o patamar de um treinador, de um time, eu não acho que você deveria ser desconsiderado, não. Eu acho que o Rose é uma escolha certa. Eu acho que o Terzic ainda precisa melhorar bastante, precisa ainda crescer em alguns pontos, que ele só vai pegar isso com a maturação, enfim, com o tempo, com a experiência. E o Dortmund, vamos ser sinceros, o Dortmund não é um clube nesse momento que precisa de um cara que precisa de experiência, precisa de um cara pronto. E o Rose é esse cara pronto, testado, comprovado. Enfim, isso parece meio que um discurso de político, mas não,
é um pouco meio que eu penso mesmo. E eu não acho, por causa que o Rose tem desempenhado esse período ruim no Gladbach, o Dortmund tem errado na escolha. Eu acho que o Rose já, óbvio, já teve momentos mais felizes no Gladbach, mas acredito que foi uma escolha certa. E é importante lembrar que o Terzic vai ficar no Dortmund, né? Ele vai ser um dos auxiliares do Marco Rose. Então, qualquer coisa está lá. Sim, exatamente, verdade, Simone. Você trouxe um ponto interessante. Vitor, então só para lembrar um dado estatístico, é que o Mainz, nesse jogo, ele poderia, se não tivesse perdido, igualado a melhor sequência dele de jogos sem perder na Bundesliga. E a última vez que isso aconteceu foi na temporada 13-14, onde eles tiveram o mesmo desempenho dessa temporada, 9 jogos sem perder. E se tivesse vencido ou empatado, eles teriam chegado a 10 jogos e seriam o maior recorde do clube na história. Interessante esse dado. E o técnico era o Thomas Tuchel, certo? Lá em 13-14. Se eu não estou aqui... Sim, exatamente. Pois é, né? Não, e outro dado interessante que eu vi sobre esse Mainz também é que o do Quaison, né? E ele chegou a 30 gols pelo Mainz na Bundesliga e passou a ser o maior artilheiro da história do clube. Né? Bastante interessante esse dado aí também. Simone, só para... sacanagem, hein, brother? 30 gols é muita sacanagem. Eu tava pesquisando no Google quantos gols o Joachim Löw fez no Freiburg. Fez 81, velho. Isso é bizarro. Porque vamos lembrar que a gente está falando do Mainz, que é um time da primeira, que chegou na primeira divisão no meio da década de zero, né, da década de 2000, jogou 3 temporadas e voltou. Então é um time relativamente recente, né? Então por isso que o maior artilheiro realmente não vai ter muitos gols. É relativamente normal. E abre margem também para eu falar tanto do Mainz quanto do Augsburg, do jogo em si do Augsburg a gente ainda vai falar mais na frente. Mas são 2 times que não são exatamente tradicionais, né? Eu falei agora do Mainz, o Augsburg também é um time que só foi chegar na primeira divisão no início da década passada. E, cara, assim, a maioria das pessoas imaginava o seguinte: tá bom, são 2 times que vão ali ficar 1, 2 temporadas na Bundesliga, vão cair de novo e vão ter dificuldades para eventualmente voltar. E não foi o que aconteceu, né? Provando aí que boa gestão, organização aí fora de campo importa bastante, porque não são 2 times que têm uma grande empresa por trás, como é o Leipzig, né? Claro que tem seus patrocínios, a Opel no Mainz, a VVK no Augsburg, mas assim, não são uma potência e estão aí. É um feito muito grande, tanto para o Mainz quanto para o Augsburg, chegarem aí a coisa de 11, 12, 13 temporadas consecutivas na primeira divisão. Assim, há meio que controvérsias, boas gestões no mais, né? Porque essa temporada foi um bizarro. Os caras fizeram o dever de casa completo para cair. Só que bateu uma luz lá na cabeça do presidente, trouxeram o Christian Heidel de volta. Quem não sabe, o Christian Heidel é um dirigente histórico do Mainz. Ele passou de 96 a 2016 no clube, depois ele foi para o Schalke, aí não deu certo. E também ele trouxe de volta para fazer junto com o Christian Heidel, que é um dos caras que, poxa, participaram do processo de chegada do clube à primeira divisão, participou do processo do clube de trazer o clube para a Opel Arena e tirar o antigo estádio de Braunschweig, que é um estádio bonitinho, depois bota no Google que você vai ver, e que junto revelou treinadores, né, o Jürgen Klopp e Thomas Tuchel, aí, que esses nomes são mais conhecidos. Enfim, é um gestor conhecido lá pelo clube. E também trouxe o Martin Schmidt para tentar ajudar aí junto ao Bo Simonsen no comando técnico a salvar a equipe do rebaixamento, e o resto é história. Quando eu disse organização, só esclarecendo, não especificamente dessa temporada, né? Eu falo no geral, em todas as temporadas recentes. E é um feito muito grande, tanto para o Mainz quanto para o Augsburg, ficar por tanto tempo na primeira divisão. Bom, e se o Borussia Dortmund garantiu a sua vaga na UEFA Champions League, não se pode dizer o mesmo do Eintracht Frankfurt, que pela 3ª, 4ª temporada consecutiva, 3 das últimas 4, já nem sei mais, demonstra aí uma queda absurda nas últimas rodadas e acaba, mais especificamente nessa, entregando a paçoca e não conseguindo a vaga na Champions League. Não tem como não relacionar, né? São só 1 vitória nos últimos 4 jogos,
e justamente no momento em que Adi Hütter havia anunciado a sua saída para o Borussia Mönchengladbach, o Eintracht Frankfurt caiu vertiginosamente e, pior ainda, estava jogando aí com um saco de pancadas dessa temporada, com o Schalke 04, e mesmo assim não conseguiu fazer frente. O Schalke, que normalmente não consegue atacar ninguém, fez 4 gols no Frankfurt. O Frankfurt, ok, também teve seus bons momentos, o jogo terminou em 4-3, mas insuficiente para manter aí as águias na briga por UEFA Champions League. Simone, o que o Frankfurt está fazendo de errado dentro de campo? Porque fora dele tem essa questão do Adi Hütter, mas assim, por que o time não está mais funcionando? Eu acho que assim, a gente já via das últimas rodadas, né? O Frankfurt que caiu, e a gente vai conectar isso com o anúncio da saída do Adi Hütter, né? Eu acho que eu tava lendo os resumos do jogo e numa da entrevista ele falou assim, realmente, né? Que não tem mais como, talvez o time tenha perdido a confiança. A gente chegou a falar isso, que isso aconteceu no Borussia Mönchengladbach, né? Com o anúncio da saída do Marco Rose. E assim, é ainda mais chocante porque ele perdeu o saco de pancadas da temporada, que é o Schalke. O Schalke não vencia desde o dia 11 de abril. E essa foi simplesmente a terceira vitória do Schalke na Bundesliga, né? Então, assim, o Frankfurt venceu em sequência o Wolfsburg e o Dortmund, que eram concorrentes diretos pela vaga da Champions, e depois disso foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O time se perdeu, assim, eu acho que isso acaba que a gente vai encontrar que pode ter caído muito na questão emocional mesmo, porque é complicado, você está competindo para ir para uma Champions League e o seu treinador escolhe sair do seu time para ir para um time que não vai para a Champions League. O Borussia Mönchengladbach, quiçá, vai para a Europa League, né? E acredito que mais um dos problemas que ficou bem claro nessas últimas rodadas, o ataque não conseguiu funcionar bem, ainda que tenha no jogo com o Schalke, foi um jogo bem divertido, né? Os 2 ataques se movimentando bastante e a gente pensar no Schalke, que é um time extremamente deficiente tecnicamente. Então, assim, os 2 times trabalharam muito ataque, tanto que foi o famoso placar bailarino, né, 4-3, e acabou que isso, a gente não sabe, não sei dizer muito bem se era o desespero ou se era a única meta que tinham de atacar, as defesas ficaram extremamente expostas, né, o Schalke já tem uma defesa muito falha, então acabava que ele fazia o gol e logo depois tomava o gol do Frankfurt, e só foi abrir o 4-2 lá no final do jogo, e conseguiu abrir o 4-2, isso foi o mais incrível, né? Acho que o Frankfurt perdeu muito, eu vou colocar uma questão de confiança, né? O ataque, a gente pode ver as últimas rodadas, o Frankfurt perdeu de 4-0 para o Borussia Mönchengladbach, ou seja, o ataque não funcionou, a defesa teve muitas dificuldades, fez 2-0 no Augsburg, depois perdeu de 3-1 para o Leverkusen e empatou em 1-1 com o Mainz. E assim, o Mainz que estava brigando para cair, o Leverkusen que está naquela irregularidade eterna, né? Então, assim, eu acho que isso da saída do Adi Hütter teve um peso muito grande, porque foi assim, foi num choque, foi vencer o Borussia Dortmund, o Wolfsburg. Uma rodada depois, ele anuncia a saída e o time simplesmente se perde. Então, assim, acabou que eu acho que o time perdeu um pouco aquela química que tinha com o treinador e dentro de campo as coisas se desconectaram. Eu sigo com a relatora, Simone, assina embaixo do que você falou. Eu vou só dar um adendo aqui de umas palavras do Sebastian Rode depois do jogo. É muito decepcionante como todo jogo foi. O Schalke mereceu a vitória. Quando um time que já foi rebaixado quer ganhar mais do que um time que ainda pode chegar à Champions League, isso é muito preocupante. Não há desculpa para isso também. Tivemos a oportunidade única de entrar na Champions League. Está quase acabado agora. O Dortmund tem estado muito bem nas últimas semanas.
A vitória da Copa fornece um vento a favor, então não acho que eles vão perder mais pontos. Isso foi mais aspas que eu tirei do Sebastian Rode na entrevista dele da Sky, a emissora lá que transmite a Bundesliga na Alemanha. Eu concordo também com o Rode, não tem como. A parte mental afetou demais o Eintracht Frankfurt. E eu também incluiria o ponto lesão do Younes, que voltou ontem. Ele teve até um tratamento sério, teve que ir para a Bélgica para se tratar, mas voltou ontem, enfim. Mas não justifica essa queda de rendimento, a não ser a parte psicológica. Cara, algumas coisas para falar sobre esse Eintracht Frankfurt, até um pouco sobre o Schalke também. Rapidamente sobre o Schalke, né? Interessante ver como o time ainda conseguiu achar forças para bater num time que brigava por UEFA Champions League, né? O Schalke conseguiu castigar o Frankfurt no jogo de transição, no contra-ataque. O Schalke chegou a um recorde incrível. São 41 jogadores utilizados ao longo de toda a temporada, né? Que entraram ao menos uma vez. Agora o Gramoso está colocando jogadores jovens que a gente não conhecia exatamente, vindos da base, né? O caso do Flick, do Ildrizi, Flick que não é o Hansi Flick, obviamente, né? Florian Flick, e que estão encaixando bem. O Hopp, né? Que já tinha surgido lá no início do segundo turno, voltou aí bem nessa partida também. Claro, muito bem complementados pelo Huntelaar, que fez um gol e ainda deu uma assistência, né? E aí o Schalke ainda conseguiu tirar forças, claro, vai jogar a segunda divisão. Vamos ver o que vai conseguir tirar disso. Estava muito desfalcado nessa partida, vale dizer também, né? Ainda pela questão dos casos de Covid do meio da semana, vários jogadores machucados, né? Isso acaba fazendo diferença, mas foi no limite uma boa vitória, cara. E assim, o Frankfurt, o que me impressiona é o seguinte, é um time que teve espaço para jogar, né? O Schalke não é exatamente um time que se defende bem. O Frankfurt teve esse espaço, acho que até pensando nisso, o Rutter colocou tanto o Kamada quanto o Younes, que são... o povo aqui na Alemanha usa a expressão Zehner, né, que seria o camisa 10. Não são exatamente camisas 10, mas são jogadores mais de criação, né? Só para fazer uma comparação, nos últimos jogos estava jogando o Kamada, o Jovic e o André Silva, né? Então o Kamada seria mais o único jogador mais de construção de jogo, de criação. Estou falando no trio ofensivo. Dessa vez não, tanto o Younes quanto o Kamada teriam um pouco, claro, diferenciando as características específicas dos dois, mas os dois não são exatamente jogadores de definição, né? Tava só o André Silva lá na frente. Mas mesmo assim, o Frankfurt praticamente só usou chuveirinho na área, só cruzamento. Tudo bem que é uma arma do time, né? Ficar botando bola do Kostic no André Silva, mas eu achei exagerado como foi contra o Schalke. Vou falar mais uma vez do André Silva, que fez 2 gols, chegou a 27 na temporada. Para começar, ele bateu o recorde de gols numa só temporada do Eintracht Frankfurt. Bateu o recorde de uma lenda do clube, o Holzenbein, que jogava nos anos 70, inclusive campeão com a maravilhosa Alemanha de 74 do Beckenbauer. E ele bateu esse recorde. E, cara, 27 gols, vamos lembrar que ainda tem uma rodada, seria suficiente para ele ser artilheiro em 60% de todas as Bundesligas até aqui. Né? Então é realmente impressionante o que está fazendo aí o atacante português. E, cara, para fechar sobre essa questão aí da saída do Adi Rutter, e aí eu vou até ampliar e tratar também da saída do Rose, do Rutter e do Nagelsmann, né? Que são 3 times que os técnicos anunciaram a sua saída e que caíram, né? No caso do Gladbach e do Frankfurt, vertiginosamente. No caso do Leipzig, uma queda considerável, mas um pouco menor do que nesses outros dois. Cara, assim, eu acho que deveria ser normal o técnico anunciar a ida para outro time no meio da temporada. Eu não vejo exatamente isso como um problema, tá? Acontece isso com o jogador, né? O Lewandowski, que a gente vai falar em alguns momentos, e eu tô aqui com 2 torcedores do Borussia Dortmund que não me deixam mentir. Ele, quando anunciou a ida para o Bayern de Munique, ele anunciou coisa de 6 meses antes, ele honrou o contrato dele com os aurinegros até o final, jogou, deu sangue, fez vários e vários gols, e depois foi jogar lá no Bayern de Munique, né? O técnico deveria ser isso também, por que não? Entendeu? E aí você pensa assim, se o técnico ele perde, digamos assim, o tesão de trabalhar depois que ele anuncia a ida para outro time, então você tem que dizer que é um absurdo o técnico fazer isso, né? Assim, ele tem que honrar o contrato dele. Para mim não é um problema ele anunciar a ida para outra equipe, desde que ele honre o contrato dele com a equipe atual, né?
Então, se Rütter, Nagelsmann e Rose deixaram de alguma maneira enfim, por exemplo, estudar os adversários, pensar como que o time deles iriam jogar, eles merecem muitas críticas. E se os jogadores perdem um pouco também aquela ideia de se o cara não vai estar aqui na próxima temporada, para que eu vou jogar aqui por ele? Né? Se eu vou estar aqui na próxima temporada e ele não. Né? Tem muita gente que pensa assim. Tipo, pode até ser um pensamento natural. O próprio... Agora eu não lembro qual foi o jogador do Frankfurt, talvez tenha sido o próprio Rode que tenha falado isso, que ele disse, a gente tentou ao máximo não ser influenciado por essa decisão do Rütter, mas não tem jeito, acaba que a gente é influenciado. Cara, então um problema dos jogadores, entendeu? É um erro você ser influenciado por isso, porque você não tem que jogar pelo técnico. Para começar, você é um profissional, você tem que jogar pelo contrato que você tem que jogar pelo time que você tá, porque tem uma torcida apaixonada ali te bancando, e você tem que jogar por si mesmo. Claro que você tem que seguir as instruções do técnico, mas você não tem que jogar pelo técnico, né? Então, enfim, eu acho que eu entendo muita gente criticar, não deveria anunciar nesse momento, ou então se anuncia que está saindo para outro time que saia imediatamente, mas aí você quebra completamente um trabalho que, em teoria, está indo bem no meio da temporada, como era o caso dos 3, né? Então, eu acho que é algo que tem que ser trabalhado, sabe? Tanto com os jogadores quanto com os técnicos. Enfim, fica aí essa reflexão. Né? Se vocês quiserem aí também, Guilherme e Simone, falar alguma coisa sobre isso. Não, eu tô total de acordo. Eu acho que é que o futebol ele tem muito esse contexto emocional, né? Mas assim, a gente tem que levar a pensar que para eles é uma profissão. Então o técnico tá ali, é o trabalho dele. Os jogadores estão ali, é o trabalho deles. Então assim, eles têm que entender que assim, hoje estamos aqui, vamos fazer isso. Amanhã a gente não vai estar mais, ok, cada um trabalha pelo seu. É uma questão que você tem que pensar profissionalmente. Não dá para ficar pensando emocional. Então, assim, eu acredito que isso fez diferença, porque é incrível a gente ver a queda do Frankfurt de vencer o Dortmund em Dortmund, e depois vencer os Lobos e de repente vir nesse descenso tremendo. E se isso foi motivo, é de uma infantilidade tremenda, de uma falta de profissionalismo ou dos jogadores ou do treinador. Porque é profissional. Como um dia a gente está no emprego, no outro a gente vai sair, a gente vai cumprir nosso aviso prévio, vai fazer o nosso trabalho, depois a gente vai embora. Então, assim, é ridículo isso acontecer, mas, pelo jeito, vem acontecendo, né? Falando do Schalke, eu queria elogiar o Aydin, não, o Aytekin é o juiz, burro. O Aydin é um jogador que teve a responsabilidade de marcar o Kostic e fez um jogo bem honesto. Você falando aí da Knappen-Schmidt, eu acho que a Knappen-Schmidt é o principal ponto desse campeonato fatídico do Schalke, né? A gente vê grandes talentos aí sendo podados, sendo revelados, sendo botados a campo, a jogo. Você não vê mais o Kutschuk, o Bozo Godan, que você ficava triste, porque eles não desempenhavam, até porque não estão prontos. Mas você vê o Flick ganhando mais minutos, você vê o Merchan, você vê, enfim, o próprio Aydin, vou falar Aytekin, porque a cabeça viciou. Você vai ver o Aydin, enfim, você vai ver vários nomes diferentes e que tem algum potencial. Além também do primo do Tchelanoglu aí, que também demonstra uma certa qualidade. E falando do Tchelanoglu, ele não tá fazendo nada no jogo do Milan, tá? Agora voltamos ao futebol alemão. Legal que ele saiu de não fazer nada no Bayer Leverkusen para não fazer nada no Milan, né? Não, tô exagerando, ele fez alguma coisa. Não, ele tava bem no Milan, mas foi ele pegar Sim, Covid. é bizarro. É Ele bizarro pegou essa Covid, porcaria ele dessa não Covid, voltou mais. velho. Bom, voltando então aqui pro futebol alemão, cara, assim, que rodada, eu até falhei em não ter falado isso desde o início do podcast, né? Porque eu acho que o grande, assim, claro, Dortmund garantir vaga na Champions, tipo, a própria permanência do Mainz e do Augsburg, como a gente já falou, claro que são feitos importantes, mas, cara, o Lewandowski chegar a 40 gols em uma só temporada é um feito impressionante, né? E igualar o recorde do Gerd Müller, ele fazer a homenagem da maneira que ele fez, né? A camisa com os ditos Miller Forever, né? Miller para sempre.
Assim, é um feito que eu não sou torcedor do Bayern de Munique. Óbvio que eu admiro muito o Lewandowski, mas eu não sou, digamos, Lewandowski-zete. Mas eu estava torcendo demais para ele chegar nessa marca. E eu fico muito feliz mesmo, de ver ele chegar nessa marca, porque um recorde desse, que é de uma lenda, né? O Gerd Müller é uma lenda do futebol alemão. Mesmo aqui na Alemanha, vale dizer que quem o coloque acima do Franz, o maior alemão de todos os tempos, né? É uma discussão aberta que existe aqui, mas se ele não é o... E, cara, e era uma marca que, pô, parecia impossível de alguém um dia conseguir, né? Porque você chegar a 40 gols em 34 jogos, né? E no caso do Lewandowski não é nem 34, é 29, é impressionante. Realmente, assim, de verdade que eu fico sem palavras. Acho até que, diante da situação das equipes na tabela, né, o resultado até importa menos, principalmente no caso do Bayern de Munique, que mais uma vez mostrou alguns problemas defensivos, né, ficou no 2-2, uma excelente partida do Sané, né, bom ver o Sané jogando bem, ele que passou por altos e baixos nessa temporada, acho legal ver ele indo bem, mas acho que não tem como negar, acho que o grande marco da rodada é o Lewandowski chegar a gols e igualar uma marca que até outro dia era quase impossível de se chegar. Assim, eu jogo para vocês porque eu fico até sem palavras de fazer alguma pergunta, né? O que vocês acham dessa marca? E claro, se quiserem fazer algum comentário sobre o jogo, o espaço está aberto. Eu vou fazer um comentário sobre o jogo, porque eu achei um jogo divertido, não esperava, confesso. Então, vai lá. Sobre o Freiburg, eu gostei bastante do Grifo, ter o Grifo de volta e do Gunter fazendo uma dupla bem pela esquerda. Foi um jogo muito bom deles. Dessa dupla, tanto que o Gunter faz um gol bem bonito, o segundo, inclusive. E em termos coletivos, eu acho que é um dos poucos treinadores na Alemanha que sabe, acho que entende muito bem o que ele tem à disposição e como ele consegue usar essa disposição de equipe para fazer machucar o Bayern. É sempre na mesma intenção. Eu vou pressionar alto, tentar recuperar, acelerar e finalizar. Foi basicamente assim que depois do segundo gol do Bayern o Freiburg chegou. E no primeiro tempo, de alguma outra forma, ele tentava acionar mais os atacantes em confronto, ou seja, você buscar ali um contra um com o Zalah e com o Grifo, ou até mesmo os confrontos com os zagueiros, o Lucas Hernandes e o Boateng. No caso, Demirovic e Petersen, que jogaram ontem. E também, só para terminar de Freiburg, falar um pouco do Christian Streich também. Primeiro, eu acho um treinador subestimadíssimo. E segundo ponto, ele deu uma entrevista antes do jogo, que ele falou que ficaria muito triste se o Lewandowski fizesse o 40º gol, por causa que o Gerd Müller é o herói dele de infância. Ele que também foi um atacante, se não me engano, o Christian Streich. E aí ele falava que era um ídolo de infância dele, ele ficava quando era pequeno, aos 9 anos, vendo o Gerd Müller fazendo gol na TV, e ele ficaria um pouco triste, e falou que inicialmente o objetivo deles era não fazer com que o Lewandowski chegasse ao 40º gol jogando contra o clube dele. E aí o Lewandowski simplesmente fez um gol e correu para o abraço. E foi bem bacana também a festa que os jogadores fizeram pro Lewandowski, enfim, foi uma parada bem da hora. Eu acho que o único motivo triste desse jogo é que, infelizmente, o Gerd Müller não pôde estar lá. Né? Eu acho que todo mundo, a grande maioria, sabe da situação, né, do Gerd Müller. Então, assim, infelizmente, ele não pôde ver aquilo acontecer, né? Mas eu acho que, assim, se existe dúvidas ainda sobre o quão jogador é Robert Lewandowski, esta pessoa não entende nada de futebol. E a gente sabe que ainda existe gente que questiona Robert Lewandowski, né? Mas, apesar do meu ódio que está lá no fundo do âmago de Robert Lewandowski, eu sei o quanto ele é fora de sério e quão incrível é a marca que ele chegou. E a gente sabe que, do jeito que ele ano que vem ele pode facilmente quebrar a própria marca.
E como disse Gerd Wenzel na transmissão aqui no Brasil, o único recorde que o Lewandowski não pode quebrar do Gerd Müller é que o Gerd Müller foi o artilheiro mais jovem, né? Com 21 anos. Isso o Lewandowski não pode quebrar, porque ele já tem os seus 31, 32 anos, né? Mas sobre o jogo, foi um jogo bem divertido, né? Eu acho que o Bayern já tá naquele ritmo de que em um jogo ele mete 6 e no outro ele empata. Tipo, ganha de 6-0 do Mönchengladbach e empata com o Freiburg, né? Então, assim, eu acho que o grande ponto positivo para o Bayern nesse jogo, além do recorde do Lewandowski, foi a boa partida do Sané. O Sané que veio para o Bayern e tem demorado a se encaixar no time, encontrar o seu bom futebol. Então, assim, acho que já fica um bom ponto positivo. E para o Freiburg, o retorno e a boa partida do nossa, Glória! Vincenzo Grifo. Vincenzo Grifo, que fez as 2 assistências para o gol, né? Então, o Bayern agora é só cumprir tabela, né? Só para fazer mais um adendo do Freiburg, na minha visão essa temporada foi uma temporada mais de transição, devido às várias transferências negativas que surgiram, né? Entrou mais dinheiro no bolso, mas você perdeu muito potencial técnico. Eu acho que o core é o principal ponto nisso. E para destacar alguns talentos aí que o Christian Streich vai ter mais para frente aí, que vai ajudar ele nessa equipe. É uma equipe que tem alguns talentos que são interessantes. Não estranho eles fazerem sucesso daqui a alguns 2, 3 anos aí na equipe. Tem o Burkhardt, que é um garoto atacante da base, tem 15 gols em 30 jogos da Regionalliga Südwest. Você tem também o Zidilha, que é um zagueiro até que faz bastante gols, fez 6 também na Regionalliga Südwest. E tem participado ativamente esses dois do processo lá de treinamento com a equipe profissional, vem fazendo um processo de integração bom lá. Você já tem o De Jong na equipe profissional, que cada vez mais ganha mais rodagem na Bundesliga, era uma coisa que ele estava precisando, porque ele fez uma terceira liga passada muito boa, e vem só ganhando minutos, além do Kaito, que jogou inclusive ontem, e o Lino Tempelmann também, que essa temporada tem jogado um pouco mais também. São jogadores aí que mais para frente o Freiburg vai conseguir colher aquilo que plantou há muito tempo. E eu não duvido nem um pouco ano que vem, por exemplo, com eles mais maturados, o Freiburg conseguir fazer bons jogos e conseguir competir mais do que nessa temporada. Eu só vou insistir um pouquinho mais nessa marca do Lewandowski, porque, cara, eu gostei muito de toda a maneira que ela aconteceu, né? Para começar, quem sofreu o pênalti que o Lewandowski fez o gol foi um Miller, que era justamente ele buscando a marca do Gerd Müller, no caso foi o Thomas Müller. E é muito simbólico também o Thomas Müller sofrer esse pênalti, porque talvez o Thomas Müller seja o cara que, se ele não existisse, talvez o Lewandowski não chegasse a esses 40 gols, né? Esses 40 gols do Lewandowski tem muito do Thomas Müller. Fora que foi um gol de pênalti. Eu acho isso muito legal quando você atinge uma marca, porque todo mundo para ver aquele momento, né? Aquele é agora, ele vai chegar, ele vai igualar. Outra coisa que me agradou é que ele não passou o Gerd Müller nessa partida. Eu quero que ele passe na próxima, mas é legal a gente ter uma partida para falar, ok, agora os dois estão no mesmo patamar, para usar a palavra da moda, né? O Lewandowski e o Müller, então se fala muito nos dois. Me agrada muito isso, né? Então acho que tudo aconteceu, na minha opinião, como tinha que acontecer. Me agradou muito assim poder viver esse momento. Enfim, parabéns Lewandowski. Que momento para se estar vivo, como o pessoal gosta de dizer. Só sobre o Freiburg ainda. O Freiburg ainda tem uma pequena chance de chegar na Conference League, né? Porque tem 45 pontos e o Union Berlin tem 47. Mas para isso ele precisaria vencer o Frankfurt e torcer para que Stuttgart e Mönchengladbach não vençam em seus jogos e que o Union Berlin nem empate o seu jogo na última rodada, né? Mas existe ainda uma chance pequena. Bom, falamos de Champions League, falamos aí de Bayern de Munique, recorde do Lewandowski. Vamos falar então aí da briga contra o rebaixamento, porque a gente, na verdade, teve 2 jogos de adversários diretos
e que acabaram salvando 2 times e colocando 2 times numa situação muito complicada. Né? Em primeiro lugar, Augsburg venceu o Werder Bremen por 2-0, né? Segunda partida aí do treinador Markus Weinzierl no comando da equipe. O Werder Bremen ficou com um jogador a mais por quase todo o primeiro tempo e não conseguiu fazer quase nada, essa que é a verdade, criou uma chancezinha aqui, outra ali, mas nada realmente perigoso. E aí no segundo tempo o Pascal Gross, que já estava com amarelo, talvez um erro aí do Kofeld de não ter tirado ele, porque ele estava pendurado, bem no início do segundo tempo foi expulso. Quando o jogo ficou com igualdade numérica, o Augsburg foi para cima, conseguiu a vitória por 2-0, como a gente já até falou no início, garantiu a permanência na próxima temporada da Bundesliga, e o Werder Bremen, que está a 9 partidas sem vencer, né? Realmente uma situação muito ruim aí para o time do norte da Alemanha, e o pior é que não demonstra nenhuma qualidade na reação, seja para atacar, porque quando tenta ser propositivo como foi, quando teve vantagem numérica, não consegue criar, seja para quando tenta se defender um pouco mais, na grande maioria das vezes, acaba dando espaço para o seu adversário, e dessa vez não foi diferente. Tá aí, chegou na zona de playoff, teve um momento da Bundesliga que o Werder Bremen parecia salvo, e hoje, ao que tudo indica, ou vai cair para a segunda divisão, ou vai ter que jogar pelo segundo ano consecutivo os playoffs de rebaixamento contra o terceiro colocado da segunda divisão. Né? E além dessa partida, tivemos também Hertha Berlim e Colônia, um empate em 0-0, né? O Hertha Berlim com muitos problemas de lesão, muitos mesmo, né? Assim, de cabeça aqui eu consigo citar Piatek, Córdoba, Matheus Cunha, Guendouzi. Tenho certeza que muito disso tem ligação com a quarentena que a equipe passou, porque teve que jogar muitos jogos em sequência, né? O condicionamento físico acaba ficando deficiente, né? E mesmo assim o Hertha, nessa recente sequência de jogos em pouco tempo, em 6 jogos, em 5 jogos, foram 3 empates, inclusive contra adversários diretos, com muitas trocas, né? Justamente com essa ideia de fazer o time rodar em um momento em que o condicionamento físico não ia estar. E de todo jeito, contra o Colônia, o Hertha não jogou exatamente bem, né? Se defendeu muito mais do que atacou, só teve um chute no gol, mas de todo jeito conseguiu um empate suficiente para fazer com que o time escape definitivamente do rebaixamento. Né? E o Colônia, por outro lado, estava sem Jonas Hector, muito nessa partida, criou várias e várias chances, mas não conseguiu chegar ao gol, acabou aí ficando nesse 0-0 e se mantém na zona do rebaixamento com 30 pontos. O Werder Bremen tem 31 e o Arminia Bielefeld, que a gente ainda vai falar melhor mais à frente, tem 32, né? Então, antes de passar para os meus companheiros, só esclarecendo, o Hertha já escapou, né? Mas passando aí os jogos justo desses times que vão brigar contra o rebaixamento, né? O Bremen enfrenta o Gladbach, que ainda busca uma vaga na Conference League, jogando em casa, e se quiser escapar direto precisa ganhar e torcer para o Arminia não ganhar. Para jogar o playoff não pode perder e o Colônia ganhar, né? O Colônia, que está na zona do rebaixamento, tem justamente a vantagem de enfrentar o Schalke. Então, se ganhar ou o Werder Bremen ou a Arminia Bielefeld perderem, o Colônia pelo menos consegue jogar os playoffs, e se ambos perderem, escapa de vez. E o Arminia, que é o outro time ameaçado, enfrenta o Stuttgart fora de casa. O Stuttgart também ainda busca vaga na Conference League. Essa é a situação dos times que estão brigando contra o rebaixamento. Guilherme, o quão grande é o feito desse Hertha Berlim? Assim, ele é um feito importante, mas eu não acho que, assim, a gente viu ontem, muito depois do jogo, muitas comemorações, como se fosse uma final de campeonato, sabe? Não vou negar a importância, até porque o contexto que foi criado faz com que isso seja algo decisivo, mas, assim, o Hertha, que não quer falar tanto de Big City Club, então por que comete os mesmos erros de temporadas anteriores?
Esse papo de Big City Club, para mim, só vai se efetivar a partir do momento que houver um projeto. E eu, na minha humildade, eu torço para que o Fred Bobbitt, junto do Arno Friedrich, chegue e ajeite essa cozinha. Porque as coisas estão muito, muito ruins. É uma equipe que, assim, você não se empolga vendo jogar. Ontem, a gente até entende pela questão dos desfalques, mas foi um jogo muito fraco. A sua grande referência técnica e fim da morosidade era o Dirozum, que ele é o único jogador ali que se movimentava para tentar buscar a bola e tentar acionar o Radonjic, que é a outra estrela solitária dentro desse time do Hertha, e também acionar o Ngankan. Eu acho que talvez esse foi o único ponto assim que a gente via de algo bom no Hertha. No Colônia, não. Achei o Colônia bem mais consistente. O Beno Schmitz fez um grande jogo. O Iso que eu falo é o Iso Jacobs, o lateral esquerdo, também fez um bom jogo. O Kainz, se aproveitando bastante dos passes que o Beno acertava ali para o meio, junto com o Duda, fazendo um bom jogo. Eu acho que só faltou o crucial, né? Você botar a bola na casinha. Porque, assim, o Chicre perdeu 2 gols bizonhos, cara a cara com o Svolo, um debaixo da trave. Ainda tem o Elvis Resbecar que perdeu cabeceou mal e perdeu outro gol. O Colônia perdeu o jogo por incompetência, de finalização e de limitação técnica. Então, foi um fardozinho pesado para o Colônia. Só falando aí do Werder Bremen também, eu acho que para o Werder Bremen acabou a mamata, né? Você treinar mal seu time durante muito tempo e você ser premiado com mais um ano na Bundesliga. Esse ano eu acho que a coisa está feia. Agora vai vir o Thomas Schaff tentando salvar a lavoura, que está bem comprometida. Ainda tem chance, mas enfim, foi uma temporada novamente com o Florian Kohfeldt muito ruim, muito ruim. Você perdeu muito tempo com esse treinador que não te dava um desempenho esportivo quase zero. Você jogar com 10 e com 11 não tem diferença alguma. É muito bizarro isso. Muito bizarro mesmo. Torcendo bastante aí pro Werder Bremen não cair. Mas enfim, o Arminia também. E é uma estratégia aí que o Werder Bremen está adotando para também se salvar no mesmo tempo da insolvência, porque se cair para a segunda divisão, saiu inclusive um editorial daqui, que na quinta-feira, falando que o Werder Bremen corre risco de insolvência. Então a parada está muito feia no sentido financeiro no Werder Bremen também. Enfim, é um misto também de Nuremberg, porque escolhe um Marek Mintal 2, como foi o Nuremberg na temporada passada na segunda divisão, para tentar salvar do rebaixamento. Vamos ver. A situação dos clubes do Norte no ano são uma situação muito complicada, né? O Hamburgo fazendo a mesma estratégia do próprio Nuremberg mesmo também, de tentar salvar com um treinador experiente, que conhece o clube, enfim. Agora vem o Werder Bremen com o Thomas Schaff. Vamos ver. O Hamburgo já não consegue mais nada. E vamos ver se o Werder Bremen não vai cair. Só esclarecendo, né? O Kohfeldt foi demitido depois da derrota para o Augsburg, faltando uma rodada para terminar, e o Thomas Schaff, que é uma lenda no clube, né? É o técnico campeão em 2004, naquele time que tinha o Ailton, assume aí por uma rodada mais 2 jogos de playoff. Né? Vai saber. Agora, o curioso é que faz 2 rodadas a diretoria se reuniu e falou: não, nós vamos com o Kohfeldt até o final. E aí, faltando uma, decide: não, agora ele não serve mais. Né? Falta convicção, tá aparecendo o time brasileiro. Né? Eu acho que deveria ter saído o Kohfeldt há muito tempo. Se é para tirar uma rodada do final, por que não tirou há 2 rodadas atrás? Simone, então, qual é a tua visão aí sobre o rebaixamento? Mais uma vez, né, o Werder Bremen vai brigar, vai jogar um playoff para se livrar dessa bomba, né? O Bremen ainda começou a temporada mais ou menos, mas a gente sabe que nas últimas temporadas a gente não pode esperar muito do Werder Bremen, né? E isso que você falou da diretoria falou que ia continuar com o Kohfeldt até o fim e aí de repente desistiu e cortou ele com 2 rodadas para acabar. Mostra o quão o Bremen vem perdido e não é de agora, né? Tem uma diretoria que não consegue criar uma estrutura de trabalho, né? Trazer um treinador, conseguir montar um time e fazer com que o Bremen pelo menos brigue do meio para cima, né? Eu acho que já são várias temporadas do Bremen brigando do meio para baixo e bem embaixo, então assim,
É triste ver o Bremen numa situação dessa. E falar do Hertha, né? O Hertha que no fim ele teve aquelas 2 semanas de quarentena, né, devido aos casos de Covid, o Covid com igual o gringo, né? E acabou que essa maratona de jogos fez bem para eles, né? Eles conseguiram somar os pontos para não cair, né? Então, pro Hertha Berlim foi no fim foi bom, né? Eles conseguiram ir melhor do que estavam antes dessa parada forçada, né? E aí a gente vai falar do jogo, Hertha e Colônia. Olha, eu fui ler um resumo num jornal alemão, o FAS, e ele escreveu... Frankfurt Allgemeine Zeitung. Isso aí! Jornal mais conhecido de Frankfurt. Esse daí. Eu gosto bastante dos resumos dos jogos que eles fazem, dos textos, então eu sempre olho lá. Até para sair, todo mundo vai olhar na Kicker, né? Eu já olho diferente. E ele coloca assim, que o primeiro tempo foi horrível, e aí no segundo tempo, a cada minuto que passava, parecia que o jogo ficava pior. Então, assim... E era realmente isso. Você pode me chamar de maluco, eu aceito. Porque eu troquei o jogo do Bayern pra ver esse jogo, velho. Eu achei, porra, tá até maneirinho o primeiro tempo aí. Mas sabe quando o tempo for passando, você vai meio que largando, que a parada tá tão merda. Foi basicamente o que aconteceu comigo. Eu tava vendo, deu 60 minutos do segundo tempo. Eu tava com o celular em cima da minha mesa de cabeceira. Eu parei de ver o jogo pra mexer no celular, porque era muito mais útil. Sabe? É muito bizarro, velho. Você vê que o Botafoguense ele não adianta só o Botafogo fazer ele sofrer, ele vai assistir Hertha e Colônia, entendeu? Perdão a brincadeira, Guilherme. Mas... Tranquilo. E eu senti no texto que o jornalista tava puto que ele teve que cobrir esse jogo, entendeu? De tão ruim que foi. Na última rodada, o Colônia pega nada mais que o Schalke que já está rebaixado, né? Então, assim, é a chance do Colônia em conseguir vencer o próprio jogo. Mas aí ele também tem que torcer para o Bremen perder do Borussia Mönchengladbach e o Arminia perder do Stuttgart, né? Quer dizer, já não depende só dele. E aí já bate também, né, que Colônia, mais uma vez, está aí, voltou da segunda divisão, conseguiu ficar, mas essa temporada, pelo visto, os bodes vão mais uma vez amargar a segundona. Eu ainda acho que o Colônia cai, eu acho que cai o Colônia e o Schalke, e aí eu ficaria na dúvida mesmo se vai o Bremen ou o Arminia pro playoff, porque eles vão jogar com 2 times irregulares, né? Que o Stuttgart e o Borussia. Uma hora eles tomam uma cachapada e na outra eles estão goleando. Então, assim, difícil. E o mais bizarro é que esse Colônia não é um time horroroso, se você olhar as peças, mas infelizmente o Marcos Gisdol, eu acho que comprometeu muito a campanha com aquele time jogando mal sequencialmente. Só falando mais alguma coisa de Colônia, vive na expectativa lá que a equipe possa jogar com o público no jogo de sábado contra o Schalke, devido aos baixos índices de contágios de casos de coronavírus, né? Inclusive, estou lendo aqui a matéria agora falando que eles podem receber até 500 pessoas para um evento de ar livre, devido que Colônia foi escolhida como uma cidade modelo na Renânia do Norte, o estado, de incidências com menos de 100 casos por dia, né, 100 mortos, algo do gênero. Então aí pode ser que tenha até público nesse jogo, seria legal. Mas ao mesmo tempo também eu acharia bem imprudente, por causa que, poxa, você jogou o campeonato praticamente todo sem torcida, aí você vai deixar em uma cidade com um jogo específico com torcida, eu acho isso meio caído. Bom, vamos ver aí como é que vai ser realmente, se vai ter público. Eu honestamente acho difícil, porque os casos eles estão caindo faz coisa de uma semana, é pouco tempo. Estão realmente caindo rápido, mas por pouco tempo. Então tem que ver como é que vai ser isso. Bom, falando então aqui dos jogos que ainda faltam a gente falar, tivemos aí o jogo entre Gladbach e Stuttgart, jogo que valia briga por vaga na Conference League, né? 20 chutes a gol, ok, um número bom, mas só
só um deles, um desses 20 com gol esperado acima dos 10%, ou seja, chances claras não tivemos tantas, e nas chances eles até foram bem, mas de todo jeito tivemos um 2-1 aí, né? O Gladbach. O primeiro tempo, na verdade, não aconteceu muita coisa. O Gladbach conseguiu abrir o placar com o gol do Stindl, um gol até bonito, né? De um sem pulo. E aí o Stuttgart conseguiu virar a partida em 2 chutes de longa distância no segundo tempo, né? Ambos aí na briga por Conference League, como eu disse. Bayer Leverkusen e Union Berlin. O primeiro tempo ocorreu até da maneira esperada, com o Union Berlin se fechando, tentando sair um pouco mais no contra-ataque e acionando demais o Max Kruse, né, que nessa partida voltou a jogar muito bem. Ele não vinha exatamente muito bem, também sofreu com lesões. Nessa partida foi bem. E o Leverkusen com uma certa dificuldade até de furar essa defesa do Union Berlin, mas conseguiu, em um lance conseguiu, com o Florian Wirtz, abrir o placar. No segundo tempo, o Union Berlin aí foi para cima, foi bem melhor do que o Leverkusen não conseguiu fazer nada, o Union Berlin empatou, poderia até ter virado, mas o jogo acabou ficando nesse 1-1 mesmo, um resultado que pelo menos garantiu o Leverkusen na UEFA Europa League, mas que marca aí uma tendência de um desempenho fraco da equipe nas últimas partidas, né? Desde das últimas partidas do Peter Bosz, mesmo depois que o Hannes Wolff assumiu a equipe, o time até conseguiu uma vitória ou outra, mas desempenho mesmo que é bom, ainda, na minha opinião, bastante abaixo do que pode ser. E jogo também que valia briga contra o rebaixamento, Arminia e Hoffenheim, né? O Arminia optou por um jogo bastante passivo, né? O Hoffenheim teve 60% de posse de bola, abriu o placar com o Kramaric até num contra-ataque, pós-escanteio, logo no início da partida, depois conseguiu não, ficou mais passivo, só que em muitas jogadas de bola longa, contra-ataques, conseguia ter várias chances, né? Bola parada também, sai o gol de bola parada do Volkswagen, um bonito gol, e com isso o jogo acabou terminando em 1-1. Né? Bom para o Arminia, porque pelo menos o time larga, digamos, na pole position para a última rodada para escapar do rebaixamento, porque o Bremen e o Colônia estão atrás, né? Só que de todo jeito acaba, de certa maneira, lamentando, porque uma vitória poderia, no mínimo, fazer com que o Arminia escapasse do rebaixamento direto. Agora, mesmo o rebaixamento direto, ele é possível, playoff também, né? Enfim, tudo é possível para a Arminia, né? Vai ser aí uma briga à distância bastante forte desses 3 na última rodada. E para fechar, né, Leipzig e Wolfsburg, um jogo que acabou de acabar aqui, um jogo que não valia exatamente muita coisa, pelo que a gente comentou no início, né, o Wolfsburg já estava praticamente com a vaga na Champions League garantida pelo saldo de gols, né, valia no máximo se o Wolfsburg vencesse para de repente atacar um vice-campeonato, né, do próprio Leipzig, mas não foi o que aconteceu. O Wolfsburg até começou melhor, abriu 2-0 no placar, mas permitiu uma reação, né? A exemplo aí do que foi nos últimos jogos do Leipzig com o primeiro tempo pior do que o segundo. O Leipzig foi lá, buscou os 2-2, o jogo terminou empatado. Então, se antes ainda existia uma chancezinha do Wolfsburg não ir para a Champions League, agora ela não existe mais. O Wolfsburg garante a vaga porque abre 4 pontos em cima do Frankfurt. E ao mesmo tempo o Leipzig também garante o vice-campeonato, porque abriu 4 pontos justamente sobre o Wolfsburg e também sobre o próprio Borussia Dortmund, né? O Wolfsburg acaba até momentaneamente perdendo a 3ª posição. Acho que até enfim, bastante digno aí para os Lobos, né? Uma classificação em UEFA Champions League, e o Leipzig garantindo esse vice-campeonato. Simone, Guilherme, algum comentário sobre esses 4 jogos? Passa a régua e fecha a conta. Boa. Bom, então vamos agora falar de segunda divisão. Segunda divisão, meus amigos, sobre o que aconteceu na rodada e a situação para a próxima, eu vou deixar aqui para o nosso Thiago Barbosa, no belo áudio que ele mandou, falar sobre isso. Mas só para já elencar aqui, próxima temporada na segunda divisão. Hamburgo, Nuremberg, Fortuna Düsseldorf, Hannover, talvez Werder Bremen, talvez Colônia, Dinamo Dresden está subindo, Hansa Rostock pode ser que suba também, times altamente tradicionais.
Até um comentário Hansa, do meu amigo. o Dresden Hansa, já subiu. O Dresden já subiu, né? E o Hansa está com possibilidade aí de subir. Então, como disse aí o meu amigo João Gonçalves, lá do Fever Pitch, a segunda liga alemã é a nova Superliga, meus amigos, porque vai ser uma segunda divisão de muito peso. Mas, enfim... O Hansa também já subiu, foi mal, Vitor. O Hansa subiu e o 1860 Munique briga pelo playoff para subir para a segunda divisão, com o Ingolstadt. Tá coisa linda, coisa linda. Então, realmente, se o 1860 subir também, realmente vai ser uma segunda divisão de tirar o fôlego para a próxima temporada. E vamos aí, sobre essa rodada, ouvir o nosso Thiago Barbosa. Olá, pessoal do Chucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa, do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 33ª e penúltima rodada da Zweite Liga, com todos os jogos acontecendo neste domingo. Vamos lá o que aconteceu nesta 33ª rodada. O Darmstadt recebeu o Heidenheim e de virada venceu por 5-1, com o Cedar Dursun marcando 4 gols no jogo e chegando a 25 gols no campeonato. O Eintracht Braunschweig recebeu o já rebaixado Augsburg Kickers e os bávaros venceram por 2-1, complicando a situação dos Leões da Baixa Saxônia no campeonato. O Fortuna Düsseldorf recebeu o RSB Alve e os Rottweils venceram por 3-0. O Karlsruhe recebeu o vice-líder Rosenkiel e os azuis venceram por 3-2, frustrando o acesso inédito das cegonhas por mais uma rodada. O Nuremberg recebeu o atual líder Bochum e o jogo ficou no empate em 1-1, frustrando também o acesso das cegonhas à Bundesliga. O Osnabrück, lutando contra o rebaixamento, recebeu o Hamburgo, que ainda sonhava com acesso, e a equipe da Baixa Saxônia venceu por 3-2, eliminando os dinossauros novamente do acesso à Bundesliga. O Paderborn, se despedindo de Stefan Baumgartel do comando técnico, recebeu o terceiro colocado Greuther Fürth e os Trevos de virada venceram por 4-2. O Sandhausen recebeu o Johannesburg em duelo válido contra o rebaixamento e os alvinegros venceram por 2-0. O São Paulo recebeu o Hannover 96 e os Rottens venceram por 2-1. A classificação ficou assim: o Bochum na liderança isolada com 64 pontos, seguido do vice-líder Rosenkiel com 62 pontos, seguido do terceiro colocado Greuther Fürth com 61 pontos, que jogaria hoje os playoffs de acesso à Bundesliga diante do Werder Bremen. E já na zona de rebaixamento, o Osnabrück, é o 16º colocado com 33 pontos, jogaria hoje com o Ingolstadt, terceiro colocado da Drittliga. Já os últimos colocados, o 17º Eintracht Braunschweig com 31 pontos e o último colocado, o 18º Augsburg Kickers, já rebaixado com 24 pontos. Só lembrando que o Dynamo Dresden conseguiu seu acesso depois de um ano à Zweite Liga, ao vencer o Turgut Munique por 4-0, restando apenas uma vaga direta e a briga pelo acesso à Zweite Liga. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 33ª rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Bom, obrigado, Thiago. Dessa vez aí não vamos falar de futebol feminino, porque não tivemos rodada da Frauen Bundesliga, já que hoje foi a final da UEFA Champions League feminina, infelizmente sem times alemães, né? Chelsea e Barcelona fizeram aí essa final. O Barcelona não tomou conhecimento do Chelsea, digamos assim, fez 4-0. Mas, como eu disse, sem times alemães, então a gente, claro, cita aqui, mas não vamos destacar. Vai destacar a Leopolds, né, que fez um gol contra jogando no Chelsea e ajudou o Barcelona a ser campeão. Falo isso porque ela, obviamente, é uma jogadora alemã, ex-Bayern de Munique. Bom, e vamos lá, Simone, Guilherme. Simone, começando por você, teus 3 jogadores de destaque, teu gol da rodada. Gol da rodada, eu vou pro gol meio voleio, não sei, do Stindl, do Borussia Mönchengladbach. Jogador da rodada, eu fiquei com... Olha, um jogador do Schalke, meus amigos! Com o Hope, do Schalke, que teve um gol, uma assistência. Que momento o Schalke com um jogador na rodada. O Grifo, né, do Freiburg, com 2 assistências. E eu vou puxar a sardinha para Marco Reus, porque eu acho que eu sou uma pessoa que bato muito em Marco Reus. Eu acho que eu vou dar essa... Mesmo ele não tendo sido o melhor jogador do Dortmund,
pelas últimas rodadas, eu dou aí pro Marco Reus. Esses são meus 3 jogadores. Guilherme, quais são teus destaques? Pô, tá muito difícil, mas eu vou ficar no Grifo, do Freiburg, vou ficar no Lewandowski, e vou ficar no Kimmich do Bayern também. Vou botar 2 Bayern dessa vez. E o meu gol da rodada é o gol do Ginter, o segundo gol do Freiburg. Eu ia botar o gol do Sané, só que ele foi anulado, sacanagem, foi um golaço. Bom, legal que tivemos 3 gols da rodada diferentes. Eu que não gosto de escolher gol de falta, eu vou escolher um só para homenagear nosso querido Pedro Jales, que por tanto tempo esteve aqui nesta bancada do Chucrute FC, ocupando justamente o meu lugar, o lugar de host. Ele que sempre escolhia gols de falta e que eu brinco que o maior ídolo dele no futebol é o Juninho Pernambucano. Então fico com o gol do Volkswagen, gol do Arminia Bielefeld de falta. Cara, meus 3 jogadores de destaque, realmente, essa rodada foi difícil. Eu vou de Runtelar, um gol e uma assistência. Cara, o Lewandowski por chegar a 40 gols. Cara, e apesar da derrota, o André Silva, porque o campeonato que ele tá fazendo, ele ainda fez 2 gols nesse fim de semana. Bom, com isso, então, aí a gente encerra esse podcast dessa rodada. E Guilherme, você tem um recado aí antes sobre podcasts de segunda divisão, é isso? Manda lá. Sim. Para quem ainda não sabe, eu tive que parar com as edições quinzenais dos podcasts devido que eu estou me formando como condutor. E ainda estou, mas deu agora um pouco de tempo. Então para fechar meio que esse ciclo que a gente teve aqui, a segunda divisão aqui no podcast, eu vou fazer pelo menos 3 a 4 programas sobre a temporada. A gente vai fazer uma semana que vem falando sobre a última rodada da segunda divisão. A gente vai cobrir os 2 jogos do playoff de acesso à Bundesliga e também vamos fazer os 2 jogos de playoff de acesso à segunda divisão. Então aí para quem curte futebol um pouco alternativo também, deixa de ser, vai ser um podcast bem legal. Inclusive semana que vem vai ter um convidado especial aí, o nosso amigo Cadu do Chucrute. Ele vai estar com a gente junto comigo e o Thiago para falar também aí um pouco de segunda divisão. Perfeito. Não, pois né? Exatamente. Então, o que eu ia falar é o seguinte, não pense que com o fim da Bundesliga você vai ficar a sós, né, sem Chucrute FC, porque primeiro que, faremos o podcast na próxima rodada ainda, falando sobre a rodada. Depois, além de todos esses podcasts de segunda divisão, claro, o podcast de playoff de acesso à primeira divisão certamente vai ser objeto de pauta aqui. Vamos fazer também aquele balanço tradicional bastante pesado, com muito conteúdo aqui no Chucrute FC de toda a temporada. E logo vem a Euro também. Então, seleção alemã certamente ponto de pauta aqui também no Chucrute FC. Um grande abraço a todos, tchus e auf Wiederhören!